Amém ou não amém, irmãos? Amém. Muito de alegria estamos juntos nessa noite reunidos para adorar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. O nome de Jesus seja dado a honra, a glória, o louvor, a majestade e a adoração dos séculos dos séculos para todos sempre. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o doutor Lucas, capítulo 9. A gente vai ler a partir do versículo 27. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim: aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse um: Senhor, servir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covins, as aves do céu o ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me eu primeiro vá e enterre meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Toda a igreja repete comigo: e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino do céu, de Deus. Amém? Antes de sentar, irmãos, primeiro eu quero que você coloque sua Bíblia abertinha aí no seu banco. Isso. Todo mundo coloca. Desocupe suas mãos. Desocupe suas mãos. Desocupe suas mãos. E nessa noite eu peço que os irmãos dêem uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas. Porque hoje nós levamos a Páscoa, porque Ele foi morrendo na cruz, crucificado, para nos dar o privilégio da salvação. A tal terceiro dia, Ele ressuscitou em honra, em glória, em poder e majestade. Os céus e a terra louvaram o Senhor Jesus. Os céus e a terra glorificaram. E nós, que são o povo da vida, também glorificamos a Jesus ressuscitado. O Jesus ressurreto. A Ele a honra, a Ele glória, a Ele toda a adoração da nossa história. Pode estar glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome. O capítulo 9 de Lucas é extremamente interessante, porque ele resume muito do que é Jesus. Porque ele começa logo no começo falando da chamada dos apóstolos, dos discípulos, a missão dos 12, ele convoca os 12 para segui-los. Depois disso ele fala de um comentário sobre Herodes. Herodes estava querendo saber quem era esse Jesus. Ele não sabia se era João Batista, se era Elias, se era um profeta. Ele tinha uma dúvida, ele tinha uma confusão. Mas também Jesus, no seu caminhar, ele começa a fazer suas maravilhas. A Bíblia fala em Lucas 9, a partir do versículo 10, que ele viu uma grande multidão que estava faminta, estava com fome, e ele multiplica pães e peixes para saciar a fome daquele que o seguiam. Também a Bíblia fala que depois disso Jesus conversa com os seus discípulos e diz assim: quem dizem ser o Filho do Homem? E uns dizem assim, muitos dizem que era Elias, outros dizem que era João Batista, ou os profetas. Mas Jesus se interessou em saber a opinião dos seus discípulos. Aí Pedro toma a sua voz e toma a oportunidade de falar e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O capítulo continua com Jesus falando sobre a importância de cada dia levar a sua cruz. Ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. É interessante que em Mateus fala: cada um que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas o doutor Lucas, ele enfatizou isso. Ele diz assim: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, mas cada dia tome a sua cruz e siga-me.
Porque muitas vezes a gente acha que servir a Jesus é só no dia de domingo. Servir a Jesus é só na Santa Ceia. Na Santa Ceia eu tenho que estar santo, eu tenho que pedir perdão a todo mundo, senão eu não posso cear. Mas na verdade, as atitudes de santidade que a gente tem que tomar na Santa Ceia no domingo, a gente tem que tomar todos os dias. Enquanto Jesus diz assim: olha, tome todos os dias a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo assim: olha, todos os dias você tem que buscar a santidade e a remissão dos seus pecados. Mas o capítulo 9 continua com Jesus não só falando agora, ele chama 3 discípulos. Porque é interessante que no versículo 27 ele diz assim: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino dos céus. Mas o que aconteceu depois disso? Será que Jesus mentiu? Será que Jesus se equivocou? Porque todos morreram, e até então Jesus ainda não voltou. Mas aí, quase 8 dias depois disso, Jesus chama Pedro, Tiago e João, e ele sobe no monte. E quando chega lá no monte, ele agora não é mais o Jesus homem que fala para uma multidão ou que multiplica pães e peixes. Ele agora deixa os discípulos orando, e os discípulos, para variar, pegam no sono e cochilam. E agora Jesus não olha mais a falha nem o erro deles, ele simplesmente se afasta um pouco. Mas quando os discípulos acordam, ele não está vendo mais o Jesus homem, ele não vê mais o Jesus que é simplesmente confundido pelo profeta pela multidão. Ele agora vê um Jesus resplandecendo em glória, em poder, em majestade. E ao seu lado direito está Moisés, e do outro lado está Elias, e eles estão tendo uma conversa no céu, falando sobre aquilo que havia de acontecer. E agora Pedro olha aquilo ali e não consegue falar nada que se aproveite. Na verdade porque a Bíblia fala que Pedro só falou o que ele falou, porque ele não tinha o que dizer, mas ele queria chamar a atenção daquele reino, daquela glória que ele estava vendo. E ele disse assim: Senhor, se tu quiseres, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Porque Pedro não queria que aquela glória acabasse, Pedro não queria que aquele momento terminasse, ele queria ter aquela experiência ímpar, todos os momentos e todos os dias. Mas a Bíblia diz que uma nuvem clara, resplandecente, desce do céu e encobre eles naquele lugar, e uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, a ele ouve. Ou seja, a palavra que o Pai estava falando para os discípulos era: você não quer que isso acabe, você quer sempre ter uma experiência com Deus, ouça o que Ele tem para dizer, ouça as palavras do meu filho amado, porque se você cumprir e obedecer o que Ele manda, você nunca vai deixar de ter uma experiência com Jesus. E correndo por causa da hora, no versículo 57, Jesus agora está andando de caminho. Mas algumas pessoas abordam a Jesus e começam a conversar com ele. E o primeiro é interessante porque no versículo 57, um diz assim: aconteceu que indo ele pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Interessante que Jesus podia dizer assim: olha, esse aí é disposto para a obra. Esse aí é um homem bom para a obra, porque ele se dispôs a vir. Ele não falou, ele não justificou nada, simplesmente diz assim: olha, eu vou te servir. É interessante que o tema que me sugeriram nessa noite foi exatamente o que foi falado no decorrer do culto. Pega ou larga de uma vez. Assuma o compromisso. Quando eu olho para esse primeiro jovem, esse primeiro moço que chega para Jesus e diz assim: eu vou te seguir, Jesus, eu vou te seguir. Talvez se fosse eu que alguém que dissesse isso, a resposta que eu ia dar para ele, eu disse: muito bem, então vamos, me siga. Mas Jesus conhece mais do que a gente mesmo, nos conhece muito mais do que pensamos ou imaginamos. Aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, as raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Que palavra foi essa que Jesus falou? Por que Jesus respondeu desse jeito? Porque Jesus sabia que tinha pessoas que estavam seguindo Jesus, não por quem Jesus era, mas por quem Jesus, pelo que Jesus podia oferecer. É por isso que em João 6 fala que na segunda vez que Jesus multiplica pães e peixes, o comentário é: a gente vai para onde mais? Porque se a gente tiver fome, ele tem pão e peixe para multiplicar.
E Jesus deve ter sido parar todo mundo e dizer assim: olha, eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer da minha carne nem beber do meu sangue não tem parte comigo. E a resposta de Jesus para esse jovem é: as raposas têm ouvidos e as aves do céu ninham, mas o Filho do Homem não tem na cabeça. E a primeira lição que a gente aprende com esse texto é: não siga Jesus com propósito errado. Não vá atrás, não siga Jesus com propósito errado. Tem muita gente que segue a Jesus por vã interesse próprio. Ou será que eu estou mentindo? Quantas pessoas aceitaram Jesus simplesmente pelo fato de estar desempregado, se está sem condição financeira, ou está precisando de um milagre? Ah, eu não tenho mais recurso, então eu vou correr para Jesus resolver o meu problema. Aí, duas coisas podem acontecer e um resultado é certo. Ou Jesus resolve o problema dele, faz o milagre que ele procura, e depois de receber o milagre ele vai embora. Ou simplesmente Jesus não faz nada, ele se entristece e também vai embora. É por isso que Jesus alerta e diz assim: olha, se você estiver me seguindo, ou quiser me seguir, pelo que eu tenho para lhe dar, está perdendo tempo. A primeira palavra que Deus fala para nós essa noite é: olha, busque a Jesus com o propósito certo. Se você está seguindo a Jesus por barganha, Jesus, eu te sigo para você resolver o meu problema, está perdendo tempo. Jesus, eu vou fazer a tua obra, mas primeiro faz aquilo que eu estou precisando. Ou seja, Jesus, tu está escutando os meus passos para a igreja, está contabilizando, não está? Então vai anotando aí, porque meu milagre eu vou perder. É uma expressão muito errada que eu acho. É de pessoas que dizem assim: ah, Deus está contabilizando todos os passos que você está dando. Por quê? Será que você é capaz de querer cobrar de Jesus alguma coisa? Vamos ser sensatos e vamos ser sinceros. Será que nós temos capacidade de cobrar aquele que desceu do céu, que se despojou da sua glória, que morreu na cruz, para te dar a salvação, alguma coisa dele? Será que nós temos crédito no céu, tanto assim, para dizer: Jesus, olha, eu quero a minha bênção, dá teu jeito e resolve isso para mim, porque eu já fiz muito para o Senhor. Meu Deus. Uma certa vez, eu já disse aqui algumas vezes, mas não custa nada repetir. Uma certa vez, eu novo convertido, eu jejuava, eu orava, eu buscava, eu trabalhava à noite, quando eu largava de manhã, eu disse: jejum está certo. Aí jejuava, quarta-feira tinha cinco de oração, eu não comia nada até depois do cinco de oração, e estava naquela, e eu cheguei uma vez no cinco de oração para orar, me achando. E eu me ajoelhei para orar e disse assim: Senhor, eu estou demais. Eu oro, eu jejuo, já estou uma hora dessa sem comer nada desde ontem, Senhor. Então eu acho que eu estou fazendo demais. Terminei de orar. Não falei nada para ninguém, presta atenção. Quando eu me sento, a dirigente do ciclo de oração, imagina. O ciclo de oração disse assim: Deus está dizendo para alguém aqui que acha que faz demais para Deus. Tudo que você acha que é muito para Deus, Ele não tem nem jeito de pegar na mão dele, porque é tão pequenininho a tua obra. Mas foi direto assim, a resposta de Deus para a minha oração, a resposta das minhas orações. Às vezes a nossa resposta da nossa oração não é porque a gente quer ouvir. Mas quando eu ouvi aquilo ali, me serviu de lição, de dizer assim: realmente, eu posso fazer muito para os outros, achar que eu estou fazendo muito, mas para Deus é tão pequenininho, para a grandiosa mão dele, que não tem nem como ele pegar. A palavra não tem nem jeito de pegar, porque é tão pequenininho. A partir de então eu comecei a observar tanta gente dizer assim: eu faço isso, eu faço aquilo, e eu já salvei, eu já preguei, eu fiz aquilo outro, se achando. E Deus está dizendo assim: olha, é tão pequeno que eu não tenho nem jeito de pegar na minha mão para não quebrar essa esperação. As raposas têm covis e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem
onde reclinar na cabeça. Ou seja, Jesus estava dizendo para aquele jovem: se você quiser me seguir, me siga pelo que eu sou, não é pelo que eu tenho qualidade. É culto de missões, mas primeiro a gente tem que moldar o nosso caráter. Antes da gente sair para evangelizar, antes da gente sair para dizer que Jesus é bom, Jesus tem que ser realmente bom para nós e autossuficiente para a nossa vida. Antes da gente dizer que Jesus é aquele que é bom demais, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, ele tem que ser tudo isso na sua vida, ao ponto de você perder tudo como Jó perdeu e dizer: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas houve um segundo jovem, que é no versículo 59. Mantenha suas Bíblias abertas, irmão. A pregação é sobre a Bíblia, então vamos. 59 diz assim: e disse a outro: segue-me. Agora Jesus chamando: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Alguém pode dizer assim: que palavra dura, o pai dele tinha morrido. Quando eu procurei pesquisar sobre isso, há quem diga que o pai dele não estava morto, o pai dele talvez estava velho ou doente, mas morto não. Até porque se ele tivesse morto, ele não estava seguindo Jesus, ele estava no funeral. Mas dizem, a tradição judaica diz, é bem clara quando diz assim: olha, quando um pai morria, toda a sua herança era repartida para os seus filhos. Então todos os seus filhos recebiam a sua parte da sua herança. Ou seja, aquele jovem está dizendo assim: Senhor, deixa eu me firmar financeiramente, deixa meu pai morrer, que não vai ser agora, mas quando ele morrer, quando eu pegar a minha herança, eu te sigo. A segunda coisa que a gente aprende é que devemos seguir Jesus. Para seguir Jesus, a gente tem que priorizar Jesus. Não ponha os seus afazeres acima de Jesus. Tem muita gente que está dizendo assim: irmão, eu até vou para a igreja, eu até fazer isso, mas primeiro deixa eu fazer isso, aquilo outro. Às vezes a gente prega para alguém diz assim: irmão, deixa eu primeiro terminar minha faculdade, ou então deixa eu casar, deixa eu arrumar um emprego, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu me organizar. Quando eu estiver organizado, eu vou para aceitar Jesus, que eu quero me empenhar na obra. É interessante que em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz que haverá tempos trabalhosos, porque haverá amantes de si mesmo. E uma das características do amante de si mesmo é aquele que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. São aquelas pessoas que os afazeres estão em primeiro lugar, a sua vida está em primeiro lugar. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo. Se sobrar tempo, eu entrego para Jesus. A Bíblia diz que Jesus está na casa de Marta e Maria. Está passando de caminho e se hospeda lá na casa de Marta e Maria. E o que acontece? São duas irmãs que estão lá recebendo Jesus. Marta, porém, está ocupada demais fazendo, correndo, servindo e fazendo, correndo, servindo e fazendo. Maria para a sua vida para escutar a Jesus. Ela senta aos pés de Jesus e lá ninguém consegue tirar ela, porque agora ela ficou estagnada, porque ela entendeu que ela é uma oportunidade única na presença do Mestre. Entenda, deixa eu só abrir um parênteses aqui para você. Você está num culto hoje, né? Você pode dizer assim: irmão, você chegar assim num dia de culto, domingo, não vou hoje no culto não, deixar domingo que vem eu vou. É culto de domingo, é a mesma coisa, não é? O culto de hoje nunca mais se repetirá. Nunca mais você terá a oportunidade de ter esse culto. Domingo que vem tem culto? Tem, é outro culto. A ação do Espírito Santo, a alegria que nós sentimos hoje, não será a mesma no próximo culto. Ou você duvida
Espírito Santo tem uma vasta forma de se mover através de nós e por nós. Então Marta estava fazendo e Maria entendeu que não tinha outra oportunidade igual àquela. E ela senta, e isso indignou Marta. Porque ela chega para Jesus e diz assim: Senhor, não te importa que eu siga sozinha? Eu estou atarefada até a cabeça, estou fazendo tudo sozinha. Porque Maria parou para lhe ouvir. E a resposta de Jesus para Marta foi: Marta, Marta, estás atarefada e muito ociosa em muitas coisas, mas nenhuma delas são tão importantes da que Maria escolheu, porque Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Cuidar dos seus afazeres não é errado, mas escolher fazer antes de estar na presença do Senhor, sim. E quando Marta não entendeu que o Mestre estava na sua casa inteira, nós nos reunimos essa noite para adorar ao único Deus verdadeiro que vive e reina para sempre. Irmãos, entenda, a presença de Deus é tão importante e tão majestosa, então que deve ter reverência, porque os sacerdotes eles entendiam isso. O sumo sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, ele quando ia sair, ele nem de costa virava, por reverência a Deus. Se todos nós entendêssemos quem está aqui essa noite, nós teríamos mais reverência na casa do Senhor. Se a gente entendesse a quem nós servimos, até reverência, até meio a cautela do que falamos ou que pensamos aqui nesse lugar, seria muito diferente. Porque quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, ele não simplesmente virava a costa e ia embora, porque eles tinham a consciência: eu não posso virar as costas para ele, eu não posso virar de costas para ele. Eles davam 7 passos de costa. Ele dizia assim: ó, eu prefiro virar as costas para o mundo, mas para ele eu não posso virar as costas, porque ele é majestoso demais. E a mensagem que Jesus mandou para esse jovem é assim: olha, esquece tudo e me segue, porque você não pode trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Não deixe o que é eterno pelo que vai começar hoje e pode acabar amanhã. E para terminar, versículo 61. Me dê só 5 minutos. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E a resposta de Jesus para esse argumento: Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A mão no arado. Nós aceitamos a Jesus, firmamos o compromisso com Ele. A mão no arado é você firmar um compromisso de trabalho com o Senhor. E quando Jesus diz assim: ninguém que lança a mão ou que deixa o arado de mão e olha para trás é apto do reino de Deus. A mensagem dessa noite é: não olhe para trás. Em Lucas 17, 32, fala, Jesus está dizendo assim: ó, você lembra da mulher de Ló? Quem não sabe da história da mulher de Ló? Os anjos chegam em Sodoma e Gomorra e vai para a casa de Ló. E lá, quando chega, há uma mensagem para eles: olha, pega teus filhos, tuas filhas, teu genro, tua esposa, sai-se de Sodoma e Gomorra, porque a terra vai ser destruída. Ló chega para suas filhas, seus genros, e detalhe, Ló não só tinha 2 filhas, tinha mais filhas casadas lá. E chega para os seus genros e conversa com eles, mas só que para os casados, para o genro, ele serviu de zombaria.
mangaram deles, zombaram, nada, ó. Mas na madrugada ele pega na mão da sua esposa, a Bíblia diz, pega na mão das suas filhas e foge. E sai apressadamente daquele lugar. Só que no caminho da salvação, alguém olhou para trás. No caminho de ser liberto, de ser salvo da condenação daquela cidade, entenda, aquela cidade estava condenada, saraiva de fogo estava para cair naquela cidade, e Ló estava no caminho da salvação, com sua família. A sua mulher olha para trás. Agora a pergunta é, se a salvação é para frente, por que ela olha para trás? O que foi que chamou a atenção da mulher de Ló de ter que olhar para trás? Porque muitas vezes tem pessoas que desistem do caminho, porque tem pessoas que não conseguem chegar no final da caminhada, simplesmente eles param e olham para trás. E o que está atrás? Sua velha vida, as coisas que lhe davam prazer. Quantas pessoas dão testemunho, ao invés de dar testemunho, eles falam como se estivessem com saudades da sua vida antiga, com saudade do que faziam. Ai, irmão, no tempo que eu bebia era bom demais, porque eu fazia isso, aquilo. Que é isso, irmão? Olhando para trás. E Jesus diz assim, aquele que larga e olha para trás, não é nem quem volta. Não é nem quem está voltando, porque Jesus não falou de quem está voltando. Ele está dizendo assim, que larga a mão do arado e olha para trás. Aquela pessoa que está fazendo, de repente ele para e começa a lembrar da vida passada. Ah, quando eu fazia isso. Ah, quando eu fazia aquilo. Ah, quando eu ia para tal lugar. Ah, quando eu fazia tal coisa. Ei, esses que largam a mão e começam a pensar na sua vida passada, deixa eu lhe falar uma verdade, não está apto para o reino de Deus. Não está apto. Porque a verdade aqui não é Jesus estar procurando para ver quem quer. Jesus está selecionando quem tem capacidade de entrar no reino dos céus ou não. Ou você acha que a nossa passagem aqui na terra é para quê? Para nos preparar para a vida eterna. Porque existe a igreja. A igreja é um quartel onde são preparados soldados aptos para entrar no reino celestial. Estamos sendo construídos para ser cidadãos celestiais com Cristo Jesus. Mas enquanto estamos olhando para o passado, estamos perdendo tempo na igreja. Em Atos 7,38 eu vou ler, mas fala dos israelitas, dos hebreus, quando estavam no deserto. Eles olharam e viram um caminho de deserto, e eles começaram a olhar para trás e lembrar do Egito. Dizer assim, era tão bom as cebolas que a gente comia, era tão bom as chicotadas que a gente levava, a gente apanhava, a gente era escravo, aí a gente tinha cebola para comer. Talvez você esteja lembrando, alguém daqui esteja lembrando do seu velho eu, dizendo assim, ah, como era bom. As farras que eu fazia, as coisas erradas que eu cometia. Mas você só esquece de um detalhe: você era escravo. O diabo lhe escravizava sem você nem dizer, porque você tinha se acostumado com as chicotadas do inimigo. Para terminar, em Filipenses 3, 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o conselho que a Bíblia nos dá sobre ir caminhando com Jesus é que não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás,
mas olhamos firmemente para o alvo que é Jesus Cristo e prossigamos nele. Em Apocalipse, Jesus diz assim: eis que estava sentado sobre o trono, disse: eis que faço nova todas as coisas. Ou seja, quando Jesus lhe chamou, ele lhe redimiu, ele fez nova em você todas as coisas nele. E o resultado disso, Isaías 43, 18 diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Eis que faço nova agora, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não aparecerei, não percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Ou seja, Jesus nos chama a não olhar para trás. Pega ou larga de uma vez. Cumpra o seu compromisso, assuma o compromisso com Deus. Quando Jesus diz assim: não largue a mão do arado, a mensagem do Senhor é: mantenha-se firme, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, irmão. Mas se ninguém fizer, Deus lhe chamou para fazer, faça sozinho. Em momento nenhum Jesus parou porque ninguém fez. Quando os discípulos fugiram, Jesus disse assim: eu vou para tu não. Foi embora todo mundo, eu vou assumir sozinha? Não, porque ele sabia que a missão que lhe foi dada, se tinha que fizesse ou que não fizesse, era a missão dele de fazer. A cruz que tinha que carregar era ele, as chicotadas era ele, os espinhos era ele, o cravo era ele. Ele suportou muito mais do que você pudesse suportar. Eu fico olhando para pessoas que estão servindo a Jesus, mas lá nos bastidores estão reclamando: porque ninguém faz, porque eu faço, porque não sei o que. Ei! Muito mais pesado foi a cruz que Jesus carregou no seu lugar. Assuma o seu compromisso. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: irmão, o que eu puder fazer para Jesus, eu estarei fazendo. Isso quer dizer que eu vou conseguir pagar o que ele fez por mim? Nunca. Não é uma forma de pagar o que ele fez, mas é um gesto simbólico e singelo, simples que eu tenho para dizer a ele: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Quando você for fazer algo para Jesus, faça com o coração agradecido, dizendo: Jesus, eu estou fazendo isso, não é por A, por B, nem por pastor Marcos, nem por pastor José, nem pela igreja Pão na Vida, mas é em forma de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito para mim. E quando a gente tem esse sentido, as coisas se tornam mais agradáveis. Quando temos a consciência que é uma forma de agradecer a Deus, a gente começa a fazer e nos doar mais. E nessa noite você saia daqui com certeza, com a única certeza: Jesus fez muito mais por mim e por você. Jesus, ele morreu na cruz hoje e é Páscoa. É contra a Páscoa. E hoje eu quero que você entenda uma coisa: ele ressuscitou por mim e por você. Mas ele não ressuscitou e sumiu do mapa, não. Ele está olhando para a terra e está vendo cada coisa que você está fazendo e a intenção do seu coração. E a pergunta continua: e aí? Vai pegar ou vai largar? Só os que vão pegar e nunca vão largar. Dá uma salva de palmas para Jesus. É para ele, porque ele vive e reina para sempre. Ele é digno de tudo isso. Ele é digno que você faça e sempre esteja fazendo, glorificando o nome dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade do nome de Jesus.